Estamos iniciando mais um programa O Navegador, navegando com saúde e educação. E falar de saúde, falar de coração é muito importante, em todos os sentidos, seja no sentido físico e também no outro sentido que também pode abalar. E nós vamos saber do nosso profissional hoje, porque esse profissional que eu convidei já é meu amigo de alguma data. Então vocês vão saber quem é esse convidado daqui a pouco após os comerciais. Até já. Anime, Unidade de Tratamento do Câncer, comparada com as melhores clínicas de oncologia do país. A Anime está localizada no edifício Anime, terceiro andar, Rua Marechal Deodoro 678, em uma área ampla, segura, confortável, com equipe clínica formada pela doutora Maite de Liz Vassen Schurman e doutor Pedro Irvin Spesch. Telefone 3380-5200. Anime, qualidade de vida, construímos com você. La Vie Belle Clínica Médica, na Rua Marechal Deodoro 678, edifício Anime, segundo andar. Dr. Murilo Dal Ponte, cirurgião plástico. Doutora Aline Zanivan, ginecologia e obstetrícia. Fone 3018-7071. É hora de pagar menos. No Miatã é tempo de economizar. Segunda e terça, compre e pague com cheque para 60 dias. Quarta, pague menos no açougue. Quinta e sábado, feirão de frutas e verduras. No fim de semana, tudo para deixar mais gostoso o churrasco com a família. É hora de pagar menos. É dia de Miatã, que está presente nos melhores momentos da sua vida. Bom, de volta, e agora sim vou mostrar o meu convidado, Dr. Rafael Bassim, cardiologista. Meu querido Rafael, grande prazer tê-lo mais uma vez no programa, agora aqui na Nova Era TV. Nós chegamos, você participou da Nova Era TV, mas lá do teu consultório. Isso. Foi no final do ano com uma mensagem de Natal, lembra disso? Exato, lembro. Foi o momento. Então, estamos de novo, é uma satisfação estar aqui, Lavi. Vamos conversar aí sobre alguns assuntos específicos. Sim. Para a gente poder sanar algumas dúvidas que as pessoas possam vir a ter. E dúvida sempre, nessa área sempre vai existir, né, Rafael? As pessoas sempre têm muita dúvida em relação a problemas cardíacos, o que influencia esses problemas. É muito importante que haja, porque a prevenção é imprescindível, né, Rafael? A prevenção, na verdade, é a peça fundamental, né? A gente, se pudesse tratar, não com remédio e nem com cirurgia, se pudesse prevenir, a gente teria uma saúde muito melhor. A gente poderia ter aumentar muito mais a expectativa de vida das pessoas, né? Porque você não estaria tratando uma doença em si, e sim você estaria prevenindo que ela aparecesse. Então ela não iria aparecer, não iria te causar problema e você poderia ter uma vida muito mais saudável, uma longevidade muito maior. Claro, com certeza. Qual seria... Você teria alguns passos de prevenção? Existe? Alguns passos? Tem 5 passos de prevenção, 10 passos. Tem não? Não tem o número exato. De repente, na verdade, vamos criar uma tabela? Você cria uma tabela? Eu acho que ninguém inventou, porque deve ter uns 200 passos de prevenção, mais ou menos. Acho que caberia um livro inteiro, né? Exato. A grande questão é os nossos maus hábitos, né? Então, a prevenção é você tentar mudar um pouco dos maus hábitos que a gente tem, desde maus hábitos alimentares, como o sedentarismo também, o tabagismo. Caramba, isso é terrível, né? Exato, combater a obesidade. Então, ou uma dieta específica para hipertensão, para colesterol alto, que é a dislipidemia que a gente chama. Então são todos fatores aí que influenciam muito em doenças aí que são as principais causas de morte no mundo, como o infarto agudo do miocárdio, o acidente vascular encefálico, que são as doenças que mais matam hoje, independente de câncer. Problema de traumatismo, o que mais mata ainda são essas doenças que são muito bem preveníveis. Quando você fala do tabagismo, o tabagismo deve ser, eu imagino, terrível para o coração, né? Dada a situação que ocorre na ingestão daquela fumaça, quantas coisas tóxicas o organismo absorve naquele momento, né?
Não, justamente, o cigarro tem mais de 2.000 substâncias tóxicas, assim, eu não me lembro o número exato, mas é 1.000 para cima. Isso, é. Então, e essas substâncias são cancerígenas, são substâncias que podem provocar problemas cardíacos, problemas de circulação. Então, são vários tipos de doenças que poderiam ser preveníveis se a pessoa não usasse o cigarro, tá? Não fosse tabagista. Isso. A maioria dos meus pacientes que fumam, eu sempre insisto para eles para abandonar esse vício, o vício do cigarro, porque um tratamento bem feito, é imprescindível que a pessoa largue do cigarro. E claro, daí a gente tem que lidar com as consequências do cigarro até naquela presente data. Nós sabemos também que o cigarro, além de ser tóxico e viciante, claro, a nicotina vicia, mas existe também um fator psicológico muito forte. Às vezes as pessoas com um problema psicológico, com um estresse muito forte, e usam o cigarro como uma bengala. Essa aqui é a grande verdade, né, Rafael? A maioria das pessoas que iniciaram o tabagismo, talvez por modismo, ou talvez pela própria ansiedade, já que o cigarro ele tira um pouco mais a ansiedade, né? Sim. Tira enquanto você está usando, porque você para de usar, você sente a necessidade da nicotina e acaba usando de novo. Então você usa para aliviar. Doses maiores. Exatamente, você usa para aliviar a tua ansiedade. Uma droga ilícita também, né? Aí a gente pode falar, não só o cigarro, o álcool também é assim. Ah, verdade. Né? O álcool, o cigarro, qualquer tipo de droga ilícita também são drogas aí prejudiciais e que causam essa dependência psíquica. Sim. E as pessoas iniciam por quê? Qual é o grande problema? É que isso que eu digo, talvez a sociedade deveria fazer um programa mais específico para orientação das pessoas de todos os malefícios que causa o cigarro, para poder prevenir essas doenças que estão prevalentes no nosso meio e são causadas pelo cigarro, pelo álcool, que é um grande problema de saúde hoje. Muito, muito. Não sei se você viu, você falou em campanha, né? Você pega uma carteira de cigarro, tem aquelas fotos horrorosas lá no... Não sei se ainda tem. Ainda tem. Aí, não sei se você já viu essa. O camarada vai lá, que diz se o cigarro causa impotência. Ah, não, esse eu não quero. Pode me dar. Me dá Isso é uma ilusão. Mas tem isso, né? Exato. As pessoas são tão ou inocentes ou se fazem dele. De falta de conhecimento, que talvez não esse aqui da impotência eu não quero, vai pegar outro que dá um outro problema. Como se fosse possível isso, né? Exatamente, a questão é o cigarro, não a foto. Exatamente. Né? Porque as pessoas querem se enganar, muitas vezes elas acreditam que isso não vai acontecer com elas. Isso aconteceu com um terceiro que fumava demais, que tinha problemas genéticos, entendeu? E com ela não vai acontecer, porque ela fuma menos. Fuma há pouco tempo. Sempre tem uma desculpa, né? Sempre tem uma desculpa. E tu é favorável dessa campanha, dessas fotos na carteira de cigarro? Ou acaba entrando na mesmice e a pessoa se habitua? Essas fotos, na verdade, é uma obrigação por lei que o governo mesmo instituiu para poder alertar as pessoas sobre os malefícios do cigarro. Mas eu acho que isso só não é o suficiente. Que nem você falou, as pessoas elas se enganam, elas se iludem achando que aquela foto, que então por causa daquela foto, aquele cigarro vai causar impotência. Não, eu não quero da impotência, vê o do câncer aí. Entendeu? O câncer eu não vou ter. Entendeu? Então isso aí, na verdade, não está surtindo muito efeito. Eu acredito que se você fizer um trabalho, aí eu volto lá, em orientar as pessoas a questão dos malefícios do cigarro, talvez você evite que essa pessoa use o cigarro no futuro. Começando desde criança, por que não no colégio? Claro, né? Por que não com adolescentes, né? Que são onde a gente mais vê o índice de início, com pessoas jovens, né? Não são pessoas adultas que começaram a fumar, assim, são jovens. Então orientação, eu acho um papel fundamental e deveria ser na escola. A primeira orientação deve ser na escola. Em tenra idade. O pessoal do ProERD, não sei se você chegou a acompanhar um trabalho deles. O ProERD faz um trabalho maravilhoso. Aqueles policiais são incríveis. Eles trabalham muito exatamente como droga, as drogas lícitas, ilícitas. Eles fazem um trabalho maravilhoso com as crianças. Mas eu acho que daí chega uma determinada idade, na adolescência, já não tem mais esse trabalho. Eu acho que poderia se dar uma continuidade a essa informação. Não parar nunca, eu acho que na realidade não deveria parar nunca. Né? E sempre orientar. E em família também.
Porque eu me recordo, quando fumante, eu tinha o Matheus, que hoje está com 14 anos, ele tinha acho que um aninho ou 2, ele pegava um palitinho e ficava me imitando. Quer dizer, a criança imita os seus pais, o adulto. Então, é ter o mais rápido possível parar. Quando você falou que orienta muito os seus pacientes, eu sei que é difícil, porque eu experienciei isso. Muito difícil você dizer, eu não vou fumar mais e não fumar. Eu tive 3 tentativas, na terceira que eu consegui, mas mesmo assim não foi fácil. Mas precisa querer, precisa se determinar, né, Rafael? Para você, a partir do momento que você agora eu não dependo mais do cigarro, a vida é outra, a situação é outra. Com certeza. Aí que eu falo, assim, ó, se você tiver um programa que possa orientar as crianças e adolescentes a não fumar, você já vai ganhar inúmeros adeptos, digamos, à causa antitabagista. Agora, as pessoas que já fumam, você tem que fazer algum programa para tentar ajudar elas também. Já tem, na verdade. Eu acho que até o CAPS ele fornece a bupropiona, que é uma substância que ajuda a pessoa a largar, né? E também adesivos transdérmicos. Cheguei né? a usar. Então, são ajudas. Claro que a pessoa tem que ter força de vontade para querer. Tem que querer parar. Você tem que querer tomar o remédio, querer usar a nicotina transdérmica. Isso aí ajuda a diminuir a ansiedade. Então, se você tiver um programa... Um ansiolítico também, né? O ansiolítico é a bupropiona. A bupropiona já é um ansiolítico nesse sentido de tirar um pouco mais a ansiedade e diminuir a vontade do cigarro. Então, o bupropiona já seria, junto com esse que isso fornece. O adesivo. Isso, na época não fornecia, mas eu comprei. Eu não me lembro a fórmula, mas o farmacêutico na época eu usava o adesivo e esse. Me ajudou muito. Exatamente. Me ajudou muito. A associação dos dois tem um índice de desistência de tabagismo muito maior. E outra coisa que faz com que a pessoa desista do tabagismo é ganhar um pouco de tempo conversando com o paciente. Então, e isso é um estudo que já mostra, se você demorar pelo menos uns 10 minutos na consulta orientando esse paciente os malefícios do cigarro, ele vai te ouvir. Mas para isso, precisa ter um profissional como você, é um profissional que eu te conheço, como pessoa e também como profissional, e eu sei da dedicação que você tem com os seus pacientes, que eu conheço, mas você falou isso. 10 minutos é suficiente? Você vai me responder daqui a pouco, porque eu volto rapidinho, até já. Via Serra, há 13 anos no mercado, sempre com as melhores opções em carros novos e seminovos. Uma equipe de vendedores experientes, prontos para lhe atender. Uma oficina completa, com profissionais treinados pela fábrica. Seminovos revisados com garantia. Via Serra, a sua melhor opção. Lages e São Joaquim. Venha ser aluno da KNN Idiomas e faça seu curso de inglês ou espanhol com a melhor metodologia voltada para pessoas que falam a língua portuguesa e aprendem inglês em apenas 18 meses com a melhor escola de idiomas de Lages. Transporte gratuito para alunos de 4 a 14 anos. Entre em contato conosco, 3018-5755. Hamburgueria Mix Gourmet, carnes puras assadas na brasa e na hora. Chopp Bierbaum, música ao vivo, estacionamento próprio. Hamburgueria Mix Gourmet, o autêntico hambúrguer assado na brasa. Na Luiz de Camões, em frente ao Banco do Brasil. Telefone 3018-6868 ou 992002027. Estamos de volta nesse bate-papo gostosíssimo com o meu querido amigo Dr. Rafael Bassim, cardiologista. Demos ênfase mais ao tabagismo, tu percebeu, né? É verdade. Mas o tabagismo, ali foi falado mais de 1000 produtos tóxicos dentro do cigarro. Então é uma somatória de problemas dentro do tabaco. Associado ao alcoolismo e outras drogas ilícitas, então causa esse problema. No bloco passado, então, eu deixei a seguinte colocação: se 10 minutos é suficiente. Você falou 10, no mínimo 10, né? Isso, exatamente. Você tem que perder de novo, ganhar pelo menos 10 minutos numa consulta, no mínimo 10 minutos, para poder orientar teu paciente de uma forma adequada, para convencer ele que o cigarro realmente não tem benefício nenhum, só malefício. Então, se você tem mais tempo em outras consultas,
você vai usar desse teu tempo para orientar o paciente. 10 minutos é o mínimo. Sim. É o mínimo. Só que a realidade é que a gente vê que nem o 10 minutos a gente consegue ter na rede de saúde, talvez pelo fato de uma demanda muito grande de pessoas, pelo número exagerado de pessoas que fumam, a gente não consegue ter um efeito de grande porte. Porque o que eu percebo ainda é que o vício do tabagismo é um vício presente e está cada vez mais difícil a gente conseguir controlar e até mesmo convencer as pessoas que o cigarro não traz. Me veio na mente nada agora de bom. que uma ideia, me veio agora uma ideia que eu vou ter que compartilhar contigo e com os meus companheiros de programas do Navegador. Porque, de repente, porque é lógico, os médicos, eles têm, você falou, às vezes na rede pública, o tempo é exíguo em função da quantidade de pessoas. Por que não, de repente, se criasse uma comissão, sei lá, de repente até estagiário de medicina, que fizesse junto a vocês, profissionais, uma equipe para ter esse trabalho de ouvir esses dependentes, tanto do álcool como do tabaco, e fizesse todo um trabalho de apoio a vocês, não seria bacana isso? Sim, na verdade já existe algo nesse sentido, né? assim, sabe? Alguns grupos que, eu sei aqui em Lages, no CAPS, que tem esses grupos que se você participar desses grupos, você ganha as medicações, né? Você tem que demonstrar que tem interesse, né? Claro. Não é simplesmente ir lá e pegar o remédio. Porque se você simplesmente for lá pegar o remédio, você resolve não usar, aquele remédio poderia ser usado para outras pessoas. De repente vai pegar esse remédio para lá e vai vender ainda? Vai vender, justamente. Então eles têm esses grupos de apoio que fornecem a medicação desde que você participe das reuniões. E esse pessoal é encaminhado por vocês, profissionais? São encaminhados? Não, geralmente até nós encaminhamos para eles. Sim. Né? Muitas vezes são pessoas que não têm condições de comprar a medicação, claro. Né? Então a gente orienta, olha, você pode procurar assistência, lá eles vão poder fornecer a medicação desde que vocês participem desses grupos aí. Então são o CAPS que faz esse atendimento? Aqui em Lages eu sei que é. Só o CAPS, não tem outro? Só, princípio. Não, nas unidades de saúde também eles fazem algumas orientações, até mesmo a respeito de diabetes, pressão alta, tabagismo, eles fazem isso. Mas o específico é o CAPS. Você falou, hipertensão. Hipertensão. Hipertensão é uma doença endêmica no mundo. Aqui no Brasil, mais de 30% das pessoas são hipertensas. Então, vê que é uma doença bem prevalente. É uma doença presente no nosso dia a dia. Muitas vezes tem cunho hereditário, muitas vezes são maus hábitos, muitas vezes até o próprio tabagismo, alcoolismo. Então são vários fatores aí que influenciam para a questão da hipertensão. E muitas vezes também a gente não sabe uma causa específica da hipertensão, que é a maior parte. A gente acha que é uma soma desses fatores todos aí que podem levar aí que você tenha esses problemas de saúde. E claro que tem algumas formas de prevenir, de tentar pelo menos diminuir a hipertensão, né? Em vez de você estar tomando remédio direto, então tentar controlar a hipertensão com mudanças de hábitos de vida, tá? Então mudar os hábitos ruins da tua vida. Como? Tabagismo. Cessa com o tabagismo, diminui um pouquinho a pressão. Alcoolismo. Diminui o álcool, diminui um pouquinho a pressão. Se você é sedentário, a prática de atividade física também ajuda a diminuir a pressão. Se você é obeso, a perder um pouco de peso também colabora. Então, se você for citar vários... Aliás, quando você fala o obeso também, o diabetes, né? Associado ao diabetes também, o obeso. E se diminuir também pode, até porque tem situação que faz a cirurgia bariátrica, até deixa de ser diabético. Tem pessoas, são poucas as vezes que a gente fala assim na cardiologia que existe cura, né? E principalmente da hipertensão. E da diabetes também. Claro. Com a cirurgia bariátrica, a gente conseguiu curar pacientes obesos que eram hipertensos e diabéticos. A gente conseguiu curar diabetes, conseguiu curar a hipertensão. Claro que tem todo o acompanhamento psicológico desse paciente, todo o acompanhamento cardiológico, endocrinológico, para a gente poder chegar num resultado final desses. Não é simples assim, mas tem essa possibilidade. E é uma possibilidade bem plausível. É só controlar o peso, você resolve isso. Vamos então agora vou a pessoa não chega a ser obeso, mas está acima do peso. Sobrepeso.
Sobrepeso. Boa. Obrigado pela força aí. Está com sobrepeso. Ele faz um tratamento, ele é hipertenso, diabético, vamos aqui mais imaginar o quadro. Aí ele passa a fazer um controle alimentar, ele perde peso e ele deixa de ser sedentário e começa a fazer exercício e ele perde peso e tudo. Tem condição de, através dessa ação, ter a cura, tanto da hipertensão quanto do diabetes? Depende do diabetes, né? O diabetes tipo 1 é o diabetes que não tem cura. O uso é insulina e não tem o que fazer. O diabetes tipo 2 você vai ter um controle bem mais rígido. Se você fizer isso, você poderia ficar no estágio de pré-diabetes, por exemplo, que é um estágio antes de diabetes. Deu alterado algumas vezes, mas não deu o critério ainda para ser diabético. Ou seja, não uso medicação ainda, não estou usando medicação ainda. Não há necessidade. Eu estou tentando fazer um controle com alimentação, com essa questão de atividade física. Então, poderia ter ser um controle mais rígido e você não precisar tomar remédio, tá? Mas, claro, você sempre vai ter que acompanhar, fazer exames periódicos para ver como é que está a tua curva glicêmica, se a tua glicemia está alterando ou não. Se tiver, você vai ter que tomar remédio, não tem jeito. Mas, com certeza, com todos esses cuidados que você comentou aí, você pode fazer com que o paciente não tome remédio, tá? E a hipertensão fique controlado. Então você é diabético controlado, mas controlado com a mudança de estilo de vida. Você mudou o teu estilo de vida e conseguiu controlar a tua diabetes. A hipertensão é a mesma coisa. Você pode ser hipertenso, mas fazer um controle com essa mudança de estilo de vida. Usando na tua alimentação bastante frutas e verduras, que a gente chama de dieta DASH, que é uma dieta específica para hipertensão. Dieta do Mediterrâneo também, que é outro tipo de dieta específica para hipertensão. Dieta que tem que ter um controle com sal hipossódico, que a gente chama, diminuir o máximo do sal que a gente puder. O brasileiro hoje usa, em média, 4 vezes mais de sal do que precisa. Nossa, é verdade. Então é um exagero. Claro que tem outros locais que usam muito mais, por exemplo, o Japão. Principalmente, né, o churrasco. Que vai aquele churrasco forrado de sal grosso. Né? Verdade, churrasco. Veneno, né? A gente exagera, essa que é a questão. Se a gente pudesse controlar e não exagerar tanto, a gente ia prevenir um monte de problema de doenças aí que são preveníveis só com mudança de estilo de vida. O japonês, por exemplo, é o que mais usa sal no mundo, por causa do molho shoyu que eles usam para temperar o sal. Então, eles têm um índice de hipertensão grande também, em comparação com o esquimó, que lá não tem acesso ao sal. É verdade. Eles usam muito pouco sal, só que eles usam mais o óleo da baleia, e por isso que eles a maioria são obesos lá. Mas o índice de hipertensão deles eles têm uma necessidade de armazenar gordura em função da própria situação, né? Exato, do frio, né? Frio, exatamente. A gordura é como se fosse uma capa protetora. Capa protetora do organismo. E eles têm um índice de hipertensão menor do que a média mundial. Assim como o japonês tem um pouco maior do que a média mundial, o esquimó é menor que a média mundial. Olha, interessante. Interessante. Tu vê como dois extremos mostram que o uso do sal é prejudicial na saúde. Uma cirurgia cardíaca. Hoje fala-se muito de ponte safena. Existe uma ponte safena, 2 pontes safena. Qual é o máximo de ponte safena que faz? Na verdade, a gente usa sempre... A primeira é a ponte mamária, né? Que é a própria artéria, a artéria mamária, que você faz uma ponte, mesma coisa, uma ponte para alguma das artérias que estão entupidas. Sim. E o resto você faz com as safenas, quantas precisarem. Se é Então a primeira é a ponte mamária, é a única, vai ser só essa, só tem essa. E essa é o que mais segura, na verdade, o que mais dura tempo, porque é mais fisiológica. Ela é a própria artéria mamária que vai ser ligada direto naquela coronária que está entupida. Sim. Geralmente é a artéria descendente anterior que eles fazem isso, que é uma artéria principal, que quando está entupida, a gente usa para fazer essa ponte, essa ligação. E na própria região, né? Não tem necessidade de pegar... Não tem necessidade de tirar. A não ser que venha ter necessidade de outras. Né? Vamos imaginar aqui, a pessoa tem que fazer 4 pontes. Então seria uma mamária. A primeira é mamária, as outras 3 é safena. Daí você vai tirar a safena, vai ter que inverter ela, na verdade, ela não é o mesmo fluxo que você tem.
do retorno venoso da Sim. perna, né? Você inverte ela, limpa, tem que tirar a artéria safena que a gente tem válvulas, né? Que fazem com que o sangue não reflua, que o sangue suba. Então tem que tirar aquelas válvulas para que não ocorra... É todo um trabalho praticamente artesanal ali na... É complicado. Daí o número de pontes que você vai fazer depende do número de vasos que você tem uma lesão, que você tem um entupimento. Sim. Né? Então você vai fazer dessa forma aí. Tenho que te agradecer. Não. Você deixou a tua agenda lá em suspenso para poder participar do programa e trazer as informações para os nossos telespectadores. Te agradecer mais uma vez, Rafael. E agora a sua mensagem para os nossos telespectadores. Na sua câmera aí. Agradeço a oportunidade de estar aqui conversando com o Lauvir, já conversamos várias vezes, espero conversar inúmeras vezes aqui. E se puder ajudar com as minhas orientações, com o público que está assistindo, eu fico à disposição aí para poder sanar dúvidas, inclusive. Não tem problema nenhum em orientar. Bom, pessoal, estamos fechando mais esse programa com a participação do Dr. Rafael Bassin, esse meu querido amigo, que deixou seu consultório e veio aqui colaborar com esse programa. Dizer mais uma vez a você, Rafael, muito obrigado. E na semana que vem, não perca o programa com a doutora Maitê, médica oncologista. Um abraço e até lá.